Recentemente vimos um vídeo interessante de uma senhora que dizia que já estava reformada, que ia continuar a votar nós mesmos e que os novos, os mais jovens, é que tinham que mudar. Isso fez-me aqui pensar em algumas coisas, nomeadamente no estado em que o nosso país está e na maneira como as pessoas estão a pensar. Será que as pessoas estão a ficar malucas? Será que os jovens estão de um lado e os mais velhos do outro? É o que vamos analisar neste vídeo. Fiquem por aqui, já sabem, subscrevam o canal, deixem o gosto neste vídeo. Estes vídeos aqui que vocês podem gostar. Olha, por exemplo, o despovoamento em Portugal, fiz um vídeo sobre isso, está interessante. Passem lá para dar uma olhada e vamos para o vídeo. Não tenho aqui qualquer ligação, nem contra, nem a favor ao PS, ao PSD, ao Chega, ou quem seja, mas há uma coisa que me deixa um bocado, não digo preocupado, quer dizer, deixa preocupado, mas deixa-me pensativo. Se nós repararmos, os mais velhos normalmente parece que são mais vincados a votar num determinado partido, e são fiéis, parecem fiéis, o pensamento deles está ali. Não saem daquilo, mesmo que não concordem, mesmo com casos de corrupção, mesmo que não que haja certas coisas dos quais eles já não se identificam com aquele partido, eles continuam a votar naquele partido. Por outro lado, os mais jovens, parece que cada vez se afastam mais das urnas. Parece que cada vez há menos jovens a votar e a população mais velha é normalmente quem toma mais a iniciativa de votar. Talvez tenha a ver com o facto de as pessoas mais velhas terem estado mais ligadas ao que foi o 25 de Abril, os mais jovens não tanto, e algumas das pessoas mais velhas terem noção do que é que foi conquistar a liberdade em Portugal, enquanto nós jovens temos apenas um conto de fadas que nos foi contado, sempre convivemos com isto que temos agora, do início ao fim da história. Talvez seja este um dos motivos. Já sabem, eu quero pedir que deixem nos comentários a vossa opinião sobre isto. É uma troca de opiniões, mas realmente cada vez mais os jovens afastam-se dos votos, não vão votar, alguns até se orgulham de não votar, mas todos reclamam pelo mesmo, e os mais velhos continuam a apostar no mesmo partido de sempre, continuam a votar no partido que lhes dá sempre mais qualquer coisa, né, que lhes dá mais um bocadinho de segurança, e isso deixa-me intrigado. Mas vamos olhar um bocadinho aos números, porque acho que é uma coisa que nos vai ajudar. Números ajudam sempre a esclarecer algumas coisas. Portanto, vou deixar aqui alguns números para nós percebermos então o que é que está a acontecer no nosso país em relação a votar, não votar, entre os mais novos e os mais velhos. Há quem fale de tradição, há quem fale de segurança, mas a realidade é que os números dizem-nos que nas últimas legislativas Portugal teve um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas a mais ou menos, uma estimativa, que foram às urnas. Mas, no entanto, a abstenção subiu para 7%. E quem foi mais às urnas foram os mais velhos e os mais novos continuaram a colocar-se de parte em relação à decisão de quem iria liderar o país mais uma vez. É credível que os jovens cada vez se afastem mais, não é? Pouca perspectiva de futuro. Praticamente ninguém consegue comprar casa. E os empregos também não pagam assim tanto. Há muitas coisas dúbias quando falamos nos últimos, por exemplo, 10 anos. Foi aquilo que mais me afetou a mim, né? Portanto, eu comecei a trabalhar por volta dos 18 e apanhei logo todo este de crescer de força para com os jovens. Perdemos muita coisa nos últimos anos. Perdemos poder de compra, um aumento das casas foi brutal, um aumento da população foi brutal e os salários pouco ou nada acompanharam esse crescimento daquilo que foi dado pelos nossos governantes nos últimos anos. Não estou aqui para atacar ninguém, não estou aqui para atacar PS, nem PSD, nem ninguém, mas o facto é que nos últimos anos nós temos perdido, enquanto jovens, um espaço gigante na sociedade. Temos perdido força de trabalho. Muitos dos jovens que hoje acabam as suas licenciaturas, os seus mestrados, vão trabalhar para o estrangeiro. Perdemos a força de trabalho, formamos muitos jovens e perdemos esses jovens. Não acho que isso seja algo normal e até porque depois acabamos por perdê-los também para a questão de votação, porque também depois perdem interesse em votar no nosso país. Alguns deles vão perder agora o direito ao SNS, portugueses no estrangeiro. Perdem o direito ao SNS. Ok, não descontam, etc. Mas não deixam de ser portugueses. E isso, claro, faz com que os mais jovens se vão afastando das urnas e os mais velhos se vão mantendo
porque os mais novos não têm uma perspectiva, muitos deles, de ficar em Portugal, e os mais velhos mantêm-se cá e precisam das suas reformas. Basta um pequeno aconchego às reformas e têm o seu voto garantido. Isto é talvez a parte que faz os mais velhos optarem sempre mais pelos mesmos. Quem lhes der um pouco mais da sua reforma ou um pouco mais à sua pensão, que já é má, que já é baixa para o custo de vida que nós temos em Portugal, certamente eles agradecem e vão votar nessas pessoas. Já os mais jovens estão a perder completamente confiança nos líderes partidários, nos líderes que nós temos para o nosso governo, para os futuros primeiros-ministros. Casos de corrupção a aumentar, cada vez vemos menos perspectiva de futuro em Portugal e é normal que exista esta disparidade, que cada vez mais jovens se afastem das urnas, cada vez menos jovens tenham interesse em saber mais sobre política, saber mais sobre os partidos, saber mais sobre tudo isso. E isso é lógico que traz um gap enorme e gigante entre o que os mais velhos pretendem e o que os mais novos pretendem. E depois deixa de existir um equilíbrio. Deixa de existir um equilíbrio entre as duas partes. É lógico que uma parte vai sempre ter mais tendência a ter os seus resultados quando são pessoas que votam sempre nos mesmos, digamos assim, e quando temos uma nova geração ou novas gerações que não têm interesse em saber quem é quem, o que é que eles querem, o que é que eles vão fazer. E isso é um pouco preocupante, mas a verdade é que nós temos que ir às urnas. Nós temos que votar, nós temos que saber, nós temos que aprender um pouco sobre política para que alguma coisa mude. Não é só o facto de nós emigrarmos ou sairmos ou ficarmos no nosso conforto que as coisas vão mudar. Irmos para o café queixar-nos que está tudo igual não vai mudar pelo simples facto de nos queixarmos que está tudo igual. Temos que ir lá, temos que ir decidir, temos que ir mudar as coisas. E a mudança está nas nossas mãos. Em chegar lá e assinalar no papel a mudança que nós queremos. Não vou indicar aqui ninguém que vocês tenham que votar, mas sim que têm que ir votar em alguém. De preferência que não sejam sempre os mesmos. Se nos estamos a queixar que está tudo igual e que os mesmos governam sempre da mesma forma, então temos que votar em diferentes. Temos que ir e tentar fazer a diferença. Olhem por vocês, vejam, pesquisem. Se quiserem mais conteúdo sobre este tipo de coisa, também posso trazer um pouco mais. Mas vão às urnas. Votem. Mostrem o vosso interesse pelo país. Mostrem o vosso interesse pelo futuro. Porque só nós podemos mudar o futuro. Nós temos que colocar pessoas lá que tenham consciência que podem mudar o nosso futuro dos jovens. Nós, jovens, somos o futuro de Portugal. Não quer dizer que os mais velhos não tenham o seu peso, mas nós somos quem vai ditar o futuro. Portanto, pessoal, vão às urnas, mudem as coisas. Vocês têm o poder nas vossas mãos. Também, segundo uns dados que eu encontrei, ao longo do tempo, enquanto vamos ficando mais velhos, temos mais tendência a votar. Isso é um facto. Mas se nós formos perdendo todos os jovens que nós temos neste momento para o estrangeiro, quem vai ficar para votar? Quem vai ficar para mudar as coisas? Muito provavelmente muito pouca gente, e muito provavelmente as coisas vão se manter na mesma até restar muito pouco. É uma pequena reflexão sobre o estado em que o nosso país se encontra, como é que as coisas estão e como é que eu acho e sinto que nós podemos mudar. Eu acho que nós podemos mudar e vamos mudar as coisas, mas temos que nos unir enquanto jovens, enquanto portugueses. Temos que unir-nos para tentar mudar o caminho das coisas, tornar o nosso país mais produtivo, o nosso país com melhores condições, para nós e para quem vem. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo, espero que tenham gostado. Deixem aqui em baixo a vossa opinião em relação a este tema, o que é que acham, o que é que não acham, quais seriam as boas políticas a serem seguidas pelos nossos futuros governantes, que agora temos eleições à porta também. Fica à vossa espera aqui nos comentários. Ok, pessoal? Já sabem. Espero por vocês no próximo vídeo. E fui.